E nós vamos fazer contato com um advogado especializado em direito público, integrante do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, como vai? Um prazer, uma alegria muito grande estar aqui. Tudo jóia? O prazer é nosso, Marco Aurélio. E ontem o plenário do Supremo Tribunal Federal, por 8 votos a 3, confirmou a decisão anterior do ministro Edson Fachin em relação à incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar os casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e mais 2 relacionados ao Instituto Lula, todos relativos ao ex-presidente. Queria saber de você, primeiro, qual a importância dessa decisão não só para o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, mas também para o Estado Democrático de Direito, que tem sido tão maltratado ultimamente. Marco Aurélio. Olha, uma pergunta muito importante. Eu costumo dizer que esse julgamento é muito menos sobre o ex-presidente Lula e muito mais sobre o nosso sistema de justiça, sobre a capacidade que o nosso sistema de justiça tem de se reacreditar diante do Brasil e do mundo, gerando previsibilidade e segurança jurídica. Em circunstâncias normais, essa decisão não poderia gerar nenhuma polêmica, ao contrário, ela teria que ser reconhecida e aplaudida, embora tardiamente. O Supremo, com bastante coragem, confirmou que os advogados do ex-presidente Lula, de forma muito competente, toda a comunidade jurídica desde sempre denunciaram que Moro era, além de um juiz suspeito, também um juiz incompetente. E era um juiz incompetente exatamente por ser suspeito. Nós até brincamos com isso, enfim, num artigo falando sobre o segredo de Tostines, que acabou revoltando, de certa forma, a chamada terceira turma do Supremo Tribunal Federal, composta pelos comentaristas, enfim, da Globo News. Mas realmente o Brasil deu, acho que, um sinal de esperança para todos os operadores do direito, né? Esse mesmo sistema de justiça, que acaba de alguma forma gerando um número enorme de irregularidades, de equívocos, tem também capacidade de se reacreditar, de recuperar um pouco da credibilidade que perdeu por conta da politização do judiciário, da judicialização da política, e tem mecanismos, enfim, que o tornam sempre rígido, válido e com a credibilidade necessária para a legitimidade das suas decisões. E como você menciona, Marco Aurélio, essa questão da competência, ela vem sendo denunciada há tempos por juristas, né? Inclusive eu fiz até uma busca aqui em 2 livros, no comentário Uma Sentença Anunciada, que é de 2017, na palavra competência. A palavra aparece 169 vezes. Está no título, é o cerne de artigos de Afrânio Silva Jardim, João Vitor Esteves, Leonardo Yaroshevsky. Também ali é o ponto principal do artigo O Juiz que Escolheu o Processo, de Carmen da Costa Barros. E no livro das suspeições que você organizou junto com o Lênio Streck, também ela aparece 71 vezes ali. Também é o cerne de artigos da Maíra Fernandes, da Gabriela de Araújo. A gente sabe que esse reconhecimento acabou sendo tardio, mas isso também mostra o impacto que a Lava Jato e todo o aparelhamento midiático que a cercou e deu suporte acabou tendo no sistema de justiça, porque era uma questão que a gente lendo ali parecia bastante óbvia, mas acabou não sendo e gerando, na verdade, gerou efeitos graves, não só para Lula como também para o país, Marco Aurélio. Não tem a menor dúvida. Eu quero aproveitar, inclusive, para dizer para você, te agradeço pela gentileza de falar desse livro. Esse é o livro das suspeições. Nós tivemos quase 1 milhão de pessoas, né, baixando o conteúdo dessa obra nas redes. E eu queria disponibilizar para toda a rede Brasil Atual tanto esse livro como o último livro que nós lançamos, que é o livro das parcialidades, para que as pessoas possam baixar gratuitamente. Quero mandar para as redes de vocês e, mais uma vez, parabenizar pelo jornalismo combativo que vocês têm feito. Nós não chegamos onde chegamos sem a participação determinante desse tipo de jornalismo, que permitiu, de um modo geral, que a releitura necessária desse processo todo fosse feita pela opinião pública. A questão da incompetência, na nossa avaliação, é de uma simplicidade absolutamente indiscutível. Desde o primeiro momento, nós denunciamos que esse juiz começou o processo pelo fim. Ele atirou a flecha e depois pintou o alvo. Esse juiz perseguiu a jurisdição. Ele sabia desde sempre que não tinha competência no sentido jurídico, embora também não tenha nos outros, mas esse é um outro debate. Ele não tinha competência no sentido jurídico para dizer o direito naqueles processos que envolviam o ex-presidente Lula. As matérias não tinham, de fato não têm, nenhuma relação direta ou indireta com Curitiba. E exatamente por não ter Petrobras Curitiba, é que elas deveriam ter sido examinadas em outra vara. Então esse juiz desde sempre foi incompetente.
e só fixou a competência como sendo a de Curitiba exatamente por ser suspeito e parcial. É por isso que nós dizemos que a incompetência não compromete a suspeição e que, na verdade, ela apenas e tão somente reforça esse elemento constrangedor de parcialidade e de suspeição desse juiz que condenou criminosamente o ex-presidente Lula para tirá-lo das últimas eleições presidenciais, para as quais ele era franco e indiscutível favorito. Agora, em relação aos efeitos dessa decisão, da confirmação da decisão do ministro Edson Fachin, esses processos podem retornar, na verdade, ir para o juízo do Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes, no voto dele, inclusive, questionou que acha que, na verdade, deveria ir para o juízo de São Paulo. Isso ainda vai ser discutido, mas a partir daí esses processos podem, inclusive, não ter seguimento nesses juízos, Marco Aurélio? Podem não ter seguimento desses juízos. A rigor, nem para esses juízos eles deveriam ser remetidos, né? Nós vamos, enfim, abrir uma discussão sobre o chamado conflito de competências. Se eventualmente esses processos forem mantidos rígidos, eles devem ser julgados em São Paulo, como já alertou o ministro Alexandre de Moraes. Mas tem uma questão fundamental. Há um pedido importantíssimo, muito importante, muito inteligente, feito pela competente defesa técnica do ex-presidente Lula, que ainda está pendente de julgamento na segunda turma. É um pedido de extensão da suspeição já declarada pelo conjunto dos ministros da segunda turma em relação ao processo triplex. Há um pedido de extensão desses efeitos para os processos remanescentes. Não há como esse pedido ser julgado improcedente, e por um motivo muito simples. Se um juiz é considerado parcial em relação a determinado réu num determinado processo, ele sempre vai ser, em relação a esse réu, considerado parcial, porque a parcialidade / suspeição, ela é uma condição pessoal ou personalíssima. Ela acompanha um juiz em relação a determinado réu, e não por conta de um determinado específico processo, uma condição pessoal. Então, uma vez sendo estendida essa condição, e isso é absolutamente inexorável, todos esses processos estarão anulados por suspeição. E anulados por suspeição não poderão ser aproveitados em absolutamente nada. De um juiz competente, eu aproveito alguma coisa. De um juiz suspeito, eu não aproveito absolutamente nada. E isso é pacífico na doutrina e é pacífico também na jurisprudência. Essa será a discussão da semana que vem. Se a incompetência prejudica essa matéria que tem que ser apreciada ainda pela segunda turma. Nós sabemos que ela não prejudica e não pode prejudicar o julgamento que já foi feito. E nem tampouco, por uma consequência lógica, a extensão desse julgamento. A incompetência, como eu disse, não só não compromete, como reforça a suspeição. Ela é um elemento da suspeição. O Moro sabia, desde sempre, que não era competente. Abraçou a jurisdição para ficar com os processos do ex-presidente Lula para atingir determinado específico resultado. Nós sabemos qual é. Ganhou como contrapartida dos serviços prestados a esse genocida que nos envergonha o cargo de ministro da Justiça, enquanto aguardava o sonhado cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quis a vida que eles rompessem, né? E o resto da história a gente já sabe. Agora, a única coisa que falta é que esse juiz seja responsabilizado por tudo aquilo que ele fez, porque, afinal de contas, nenhuma hora sequer da liberdade do ex-presidente, né, que lhe foi indevidamente tirada, lhe vai ser restituída, né? Então não adianta nem pedir desculpas, né? Mas poderia ser um bom começo se o Supremo reconhecesse esse erro gravíssimo que cometeu contra o ex-presidente da República. É grave em qualquer circunstância cometido contra qualquer brasileiro. Eu poderia ter simpatia ou não ter simpatia, mas o fato é que seria igualmente grave contra qualquer brasileiro. São 580 dias que jamais serão devolvidos para o ex-presidente Lula. Isso é realmente lamentável. E Marco Aurélio, você falou a respeito da chamada terceira turma do Supremo Tribunal Federal, a bancada ali da Globo News. Também a gente sabe que existem jornalistas da mídia tradicional que se comportam dessa forma, e a gente também tem que acompanhar o que eles dizem por dever do ofício, até porque muita desinformação acaba sendo veiculada, inclusive fake news. E ontem o comentarista, vou até falar quem é, o Carlos Alberto Sadenberg, falou que a questão da competência era a mera formalidade. Até peguei aqui um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes, que ele diz o seguinte: a competência garante uma neutralidade do juiz. O juiz não pode escolher a causa que quer julgar, nem as partes podem escolher que juiz a julgará. O princípio do juiz natural é uma importante garantia da imparcialidade. Então eu queria que você falasse a respeito justamente disso, da importância para qualquer cidadão da competência em um processo judicial. Bom, nós bem sabemos que todo e qualquer cidadão tem que ter, num Estado democrático de direito,
o direito, a prerrogativa de ser julgado por um juiz insuspeito e competente. Essa fala do ministro Alexandre realmente é uma fala extremamente importante, exarada inclusive por um ministro que é advogado, aliás, que foi advogado e que é um ministro, na verdade, muito preparado nos temas relacionados ao direito constitucional, é professor nessa matéria. Realmente, você, num Estado de Direito, você tem um princípio fundante, que é o princípio do juiz natural, que é o princípio, na verdade, da imparcialidade desse juiz. Se isso tiver comprometido, todo o sistema de justiça, a rigidez de todo o sistema de justiça fica comprometida, né? Então, o que nós desejamos para o Lula é o que nós desejamos para todo e qualquer brasileiro, que ele seja julgado por um juiz insuspeito e por um juiz competente. Quando o juiz é incompetente e não se pronuncia como tal, ele já revela um elemento de suspeição, porque diante dos fatos, com a formação jurídica sólida que ele precisa ter para chegar, através de concurso público, naquela condição de juiz, ele já teria condição de dizer: esses fatos não têm relação com a minha jurisdição, eu vou remeter para outros lugares. Isso acontece, inclusive, para que todos os nossos ouvintes saibam, no dia a dia da nossa atividade. É muito comum, eu mesmo tenho vários casos que são remetidos de uma instância para outra, né, de um juízo para o outro, exatamente por essa questão de competência. Bastaria o juiz ter, digamos, um conhecimento superficial do direito para aferir que ele não teria jurisdição para debater aquela matéria. O Moro sabia que não podia, em nenhum momento nunca pôde, julgar as matérias que envolviam o ex-presidente Lula. Ele forçou uma jurisdição. E como vocês sabem, as mensagens acostadas aos autos, que não foram utilizadas, inclusive, mas que poderiam ser para beneficiar o réu, as mensagens da Operação Spoofing, do hacker de Araraquara, comprovam, inclusive, que a própria promotoria também tinha dúvidas a respeito da competência. Tanto é verdade que, numa troca constrangedora de mensagens, eles chegam a dizer: basta pegar uma viagem do ex-presidente Lula de São Paulo para Brasília, se ele viajou de avião, ele abasteceu na Petrobras, se abasteceu na Petrobras, a jurisdição é nossa. Isso é realmente uma vergonha. Então, o que você falou é fundamental num Estado de Direito, de uma democracia moderna, que tem, inclusive, dimensões continentais, né, como o nosso país, de uma democracia qualquer. O princípio fundante de um juiz imparcial, de um juiz natural, tem que ser respeitado, né? Sob pena de perda completa de credibilidade desse sistema de justiça. Essa é a verdade. Inclusive foi o procurador Antônio Carlos Welter, né, que disse que a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba era complexa e delicada, ou seja, até integrantes ali do Ministério Público reconheciam isso ali em 2016, 2017. Agora, a gente tem também, que ontem eu vi, e é importante, né, esse trabalho de contra-informação, ou, na verdade, contra-desinformação, porque eu vi também uma comentarista dizendo que, na verdade, tem que se analisar, porque existem também decisões que parecem que só dizem respeito ao ex-presidente Lula, como nesse caso da competência, e, na verdade, a decisão inicial do ministro Edson Fachin, ele inclusive usa uma jurisprudência recente em relação à própria questão da competência, que foi utilizada para outros réus, não só para o ex-presidente Lula. Então, uma decisão fundamentada e ali baseada em decisões recentes da própria corte, Marco Aurélio. Muito importante essa sua colocação, eu até sei do que você está falando, porque ontem isso me trouxe muita perplexidade, muita indignação, a ponto, inclusive, de eu ligar para a direção desse jornal para falar a respeito disso, porque isso é desinformação, muito grave, muito importante a questão que você colocou. Inclusive, não sei se você se recorda, nesse episódio, o comentarista Sardenberg, que, por sinal, ao que parece, até onde eu sei, formado em economia, mas resolveu falar sobre direito e fala bastante coisa errada, enfim, ele complementou esse comentário da colega dele, que apenas então somente verbaliza o que o editorial do Globo costuma falar, enfim, ele complementou dizendo: agora os réus da Lava Jato vão poder discutir a competência de Curitiba. Ora, o presidente Lula só pôde fazer essa discussão porque esse tema já foi debatido e pacificado pela corte. Exatamente essa é a decisão do ministro Edson Fachin, concordando com a imensa maioria dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, que reconheciam que a competência de Curitiba não poderia ir além de fatos relacionados direto ou indiretamente à Petrobras, é que o ministro reconheceu que, no caso do Lula, a matéria tinha que sair de lá. Ou seja, desde sempre, depois dessa decisão, qualquer réu pôde fazer isso e já fez. Talvez o presidente Lula seja o último a fazer, né? Então a decisão dele não vai ter impacto nenhum para absolutamente ninguém.
Essa que é a verdade. A decisão tomada em outros casos é que acabou tendo efeitos para o caso dele. É exatamente o oposto. Mas esse é o papel dessa parte da imprensa, que desinforma. Quando nós estávamos lutando pela presunção de inocência, as ADCs 43, 44, 54, eu não sei se você se recorda, esse mesmo jornal chegou a dizer que 190 mil estupradores, bandidos, perigosíssimos iam sair às ruas se eventualmente essa matéria fosse votada. Esse mesmo jornal, no dia seguinte, mudou de assunto. No mês seguinte mudou de assunto e até agora não toca nesse assunto. Sabe que isso é mentira, porque o Código do Processo Penal tem mecanismos para evitar que réus perigosos possam eventualmente, enfim, ser soltos e chegar às ruas, né? Então é realmente vergonhoso esse tipo de jornalismo, que não é jornalismo, é defesa de tese. Defesa de tese, você sabe muito bem, você faz em editorial, né? O problema é que eles fazem, a pretexto de fazer jornalismo, fazem a defesa das posições políticas, ideológicas, das visões de mundo que eles têm, né? E isso é realmente lamentável, né? E acaba circulando a desinformação e as pessoas desavisadas, né, podem até acreditar nesse tipo de fala, Marco Aurélio. E tem outra também que eu queria repercutir com você, que eu vi mais de uma vez, jornalista de mais de um canal falar, inclusive já na decisão do ministro Edson Fachin ali em março, dizendo que isso não significa que o ex-presidente Lula é inocente. Eu achei curioso, porque no artigo 5º da Constituição, está lá no inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Quer dizer, isso significa sim que o ex-presidente Lula é inocente, Marco Aurélio? Pois é, essa sentença desse sujeito poderia ser construída de outra forma. Isso não significa que o ex-presidente Lula é culpado. Você percebe como, na verdade, do ponto de vista da lógica, né, do ponto de vista da linguística, cabe uma coisa e cabe outra, mas é claro que é uma disputa de narrativa, né? Você tem total razão. O ex-presidente Lula foi acusado de forma indevida, de forma injusta, de forma criminosa, com um objetivo político de cunhos notadamente eleitorais. Nós bem sabemos quais eram. Era criminalizar um projeto político que tirou da miséria milhões de brasileiros. Era criminalizar um projeto político que deu cidadania para milhões de brasileiros, que organizou a indústria nacional da construção civil, a indústria nacional do petróleo e gás, a indústria naval e tantos outros setores, gerando riqueza e distribuindo renda. Essa é que é a verdade. O objetivo sempre foi, desde o início, criminalizar essas políticas públicas e constranger, digamos, a maior liderança desse projeto que transformou o país para tentar, de alguma forma, nos trazer prejuízos eleitorais. E, de fato, quando eu vejo e lamento, quero aqui aproveitar para hipotecar a minha restrita solidariedade a cada uma das mais de 350 mil famílias brasileiras que tiveram a tristeza de chorar um morto nessa pandemia que tanto nos envergonha, quando eu vejo essas 350 mil vidas perdidas, eu vejo a digital desse genocida, desse presidente, enfim, que nos envergonha, mas vejo também a digital do ex-juiz Sérgio Moro, que o colocou nessa condição. Vejo também a digital do Deltan Dallagnol e Cia, e literalmente ele, os meninos de Januário, né, os filhos de Januário, os meninos dourados de Curitiba, os colegas do Ministério Público. Vejo também as digitais daqueles que defenderam em editoriais que a escolha era difícil. E também vejo as digitais daqueles que resolveram viajar para Paris e evitaram o debate público que estava se colocando entre civilização e barbárie. E também, por fim, dos isentões que declararam voto nulo, como o ex-presidente Fernando Henrique, né? Numa demonstração inequívoca de falta de apreço pela democracia. Então é realmente muito triste, né? E Marco Aurélio, você já falou a respeito da questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que inclusive o Supremo Tribunal Federal vai analisar primeiro se vai de fato considerar ali, fazer uma avaliação a respeito disso, já que é uma decisão tomada na segunda turma da Corte, inclusive o ministro Marco Aurélio Mello na quarta-feira mesmo, ele tendo votado ontem contra a questão da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, ele já deu a entender que acha que aquilo é uma questão, mesmo discordando, né, da questão da suspeição, é uma questão que já está pacificada na segunda turma. Qual a sua expectativa em relação ao julgamento disso, Marco Aurélio? A minha expectativa é que o direito não seja reescrito para que se possa atingir de forma efetiva um cidadão qualquer. Nesse caso, o ex-presidente Lula. Nós não podemos conviver com um código específico para ser aplicado contra o ex-presidente Lula e outro código para ser aplicado contra todo e qualquer brasileiro, né? Ou a favor, né,
todo e qualquer brasileiro. As questões não podem ser colocadas nessa medida. O que o ministro Marco Aurélio colocou é absolutamente correto, extremamente oportuna essa discussão. O foro adequado para o debate da matéria é a segunda turma. Muita gente não entende exatamente que o direito tem algumas complexidades, a diferença de uma decisão da segunda turma para a diferença, enfim, de uma decisão do plenário da Corte. Quando a segunda ou a primeira turma se manifestam sobre questões que não geram controvérsia e que, portanto, não devem ser remetidas ao plenário, quem está se manifestando é o Supremo. O Supremo se manifesta pela primeira turma, pela segunda turma e pelo plenário da Corte. Se nós mudarmos esse entendimento, nós vamos criar uma quinta instância. Olha o absurdo. Então, além de todas as instâncias ordinárias, né, nós temos a primeira instância, enfim, né, nós teríamos os tribunais regionais federais, o STJ, o STF, nós vamos ter agora o plenário do STF. Isso não existe. Não dá para a gente admitir que o direito seja reescrito para que atinja um determinado específico objetivo, qual seja o de prejudicar o ex-presidente Lula. Isso é uma vergonha, isso precisa ser denunciado. Como diz o ditado, o jogo só acaba quando termina, o julgamento está em curso, nós vamos permanecer em estado de vigilância, né? E vamos denunciar esses absurdos todos. É engraçado que às vezes esse argumento vem inclusive de pessoas que falam: poxa, mas a justiça brasileira tem muitas instâncias aí, querem fazer do plenário do Supremo uma câmara revisional daquilo que é decidido em turma, não tem o mínimo cabimento, né? É isso mesmo, parabéns pelas suas colocações. Aliás, não sei se você tem informação jurídica, mas me parece que sim, né? Porque eu sempre ouço, enfim, as suas entrevistas, e elas são realmente muito inteligentes, você sempre vai no ponto. É exatamente essa questão que a gente tem debatido nos nossos grupos, enfim, integrados por advogados, né? A impressão que passa é que estão querendo criar uma instância recursal, né? É um absurdo. Contra o Lula, ao que parece, vale tudo, né? Como diriam, enfim, os caiçaras, puxão de cabelo, dedo no olho, mordida na bochecha e tudo mais, né? É realmente uma vergonha, né? Marco Aurélio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, mas antes eu queria que você deixasse um convite para as pessoas, né? Porque amanhã, inclusive com transmissão pela TVT às 11h30 da manhã, tem o Prerro na TV. Então eu queria que você deixasse o convite e falasse qual vai ser o assunto. Eu acho que eu já sei, né? Qual vai ser o assunto que vai ser debatido amanhã, Marco Aurélio. Eu queria mais uma vez agradecer, por sinal, a oportunidade, o privilégio dessa retransmissão, nós que acompanhamos o belíssimo trabalho que vocês fazem. Quero aqui reconhecer e aplaudir, como eu disse, nós não chegaríamos nos dias de hoje se vocês não estivessem fazendo o belíssimo trabalho que estão fazendo. Nós recebemos juntos, com o apoio de vocês, diversos ministros da Suprema Corte, presidente da Câmara, presidente do Senado, lideranças da sociedade civil. Amanhã nós vamos receber um jornalista, um colega seu, o jornalista Reinaldo Azevedo, para debater uma série de matérias. Nós o estamos convidando e achamos importante que os nossos ouvintes nos acompanhem, e vamos fazer uma live extraordinária na quarta da semana que vem, que nós já estamos negociando com a TVT, e nós vamos chamar o Felipe Neto para também debater diversos temas da atualidade, liberdade de imprensa, ataques à democracia. Eu acho que é muito importante nesse momento a gente ampliar os canais de interlocução, em que pese as diferenças que existem e existem entre nós e alguns, né, integrantes, né, do jornalismo, e algumas pessoas que, enfim, né, são formadores de opinião, nós temos que construir pontes, né? Eu acho que esse é o nosso papel, levar a nossa perspectiva e ouvir qual é a perspectiva dessas pessoas e tentar, de alguma forma, encontrar pontos comuns para que a gente possa avançar na defesa da democracia, das instituições e afins, né? Então vai ser 11h30 da manhã, com a transmissão de vocês, nós vamos debater temas relacionados a esse julgamento, a atualidade de um modo geral, e na quarta-feira, numa live especial, nós vamos receber o Felipe Neto. Tá certo, Marco Aurélio, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, foi uma honra e uma alegria. Um grande abraço a você e a toda a equipe. Abraço. Conversamos aqui com o advogado especializado em direito público, integrante do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.